Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu prometi que eu mudaria o nome desse programa, caso o Bolsonaro fosse eleito, para Aceita que Dói Menos. Só que eu prometi que isso aconteceria depois da posse do Bolsonaro, quando ele começasse a fazer os bolsominions passar vergonha, eu mudaria aí o nome do programa. Só que parece que eu vou ter que mudar um pouco antes. Isso porque a gente já está começando a ter aí uma debandada de eleitor de Bolsonaro, percebendo que foi feito de bobo, a coisa está ficando cada vez mais feia. E hoje eu percebo que, na verdade, nós que não votamos no Bolsonaro, tivemos uma derrota num dia, foi o dia do segundo turno, quando o Bolsonaro foi eleito. Já os eleitores do Bolsonaro, eles tiveram uma derrota para segurar no lombo por 4 anos. Porque vão ser 4 anos de chacota em cima dos eleitores do Bolsonaro. Enfim, esse é um dos temas do programa de hoje. Eu queria pedir você para compartilhar, para a gente aumentar o alcance. Você que está chegando aí pelo Facebook, eu gostaria de te lembrar que no Facebook a qualidade é um pouco reduzida, até para a gente conseguir fazer uma transmissão com melhor qualidade no YouTube. Então, se você não conseguir ler os comentários e tiver por aí no Facebook, venha participar com a gente aqui no YouTube. O link para essa transmissão está aí na descrição do vídeo. Você que está assistindo pelo YouTube também consegue ver o link para essa transmissão na descrição do vídeo no YouTube. Mas se você já está no YouTube, para que você precisa do link para o YouTube? A resposta é muito simples, é para você copiar e colar aí no WhatsApp e no Twitter, nos grupos, para poder aumentar o alcance dessa transmissão. Lembrando vocês que é muito importante que a gente faça aí também um trabalho de compartilhamento, convites para as pessoas se inscreverem no canal e também dar um joinha na transmissão para ela alcançar mais pessoas. Muito obrigado pelos compartilhamentos, passamos aqui de 1000 pessoas assistindo, está acontecendo cada vez mais rápido, eu agradeço muito, acontece rápido exatamente porque vocês compartilham, porque vocês ajudam a transmissão chegar a mais pessoas. Hoje, eu queria, antes de iniciar o tema político, eu queria falar sobre uma coisa pessoal, queria pedir licença para vocês para agradecer o meu amigo Ray pelo presente que ele mandou para a gente, que ele mandou para a Luísa. Muito bem, cá, Jennifer, você vai mandar, a Jennifer está arrumando, muito obrigado de coração ao amigo Ray. Primeiro recebidos, igual blogueiro. Olha, gente, que legal, eu acabo de receber. Primeiro recebidos do Léo, igual blogueira. Muito obrigado mesmo, Ray. A Luísa ainda vai... E a Sônia, porque a Sônia Muito que obrigado fez a Sônia, o trabalho da Sônia, fantástico. E a Luísa ainda vai ter a oportunidade de te agradecer pessoalmente. Vai ser uma das... Assim que ela aprender a falar. Então, muito obrigado, de coração. Vou pôr na porta da maternidade, tá? Toma, Jennifer, explica aí para que serve, porque eu... Para pôr na porta da maternidade e depois decora o quartinho. Isso. Então, gente, olha, então deixa eu voltar para o tema político, mais uma vez, muito obrigado, Ray. Muito obrigado, Sônia. Olha, gente, hoje é um dia que realmente os bolsominions não vão manifestar muito aqui não, isso porque hoje os bolsominions começam a perceber que eles foram feitos de bobo. Olha, eu começo contando uma história de um amigo pessoal, cara é gente boa, não é um cara babaca, é um cara legal, mas como a gente precisa viver aquele ditado de que santo de casa não faz milagre, durante todo o processo... Não, você não leva embora não, que é ele que eu vou usar agora, Jennifer, me entrega. Eu já deixei no jeito. Durante todo o processo eleitoral, pessoal, eu conversei com meus amigos, tentei explicar para eles e meus amigos sempre desprezando. Olha, lembrando vocês que estão no Facebook, se a qualidade estiver baixa, aí eu gostaria de pedir vocês para virem para o YouTube. O link está na descrição, quem puder compartilhar, compartilhe. Aí eu contando a história pessoal para vocês, né? Durante todo o processo eleitoral, durante toda a perseguição, durante tudo que aconteceu, eu tentando explicar, meus amigos não assistem meus vídeos. Meus amigos, meus primos, meus parentes não assistem meus vídeos. Eu fiquei impressionado que minha irmã assiste. Falou, minha irmã assiste meu vídeo. No dia que eu falei dela, ela ligou e xingou. Enfim... Aí um dos meus amigos, amigo de infância, amigo de longas datas, eu tentando explicar, falando, entende, será que você não consegue entender as coisas? Não, ele não entendeu, tanto é que até na reta final ele votou no Bolsonaro e com muito orgulho, estava comemorando, mandou várias mensagens para mim. Aí eu vou mandar para você uma mensagem dele há 6 meses atrás, eu separei as duas, 6 meses atrás. Boa
ué, boss. Senão daqui um dia nas matérias aí de escola aí vai estar lá, ué. Vai estar lá negócio de boiolagem lá e de mulher com mulher, ué. Não é só isso não, rapaz. Muito errado isso. Então, como vocês podem perceber, ele é uma das pessoas que votou no Bolsonaro, em especial por causa do kit gay. Aí quando é hoje, quando é hoje, eu tô jantando para fazer o programa, passo o Jornal Nacional e esse mesmo colega me manda uma mensagem diferente. Essa outra foi de 6 meses atrás. Essa de agora votou no Bolsonaro no domingo, essa é de hoje. Boss. Boa noite, filho. Agora eu tô entendendo se tem tudo, boss. Olha pra você ver, velho. Que trem planejado, irmão. Vamos lá. Agora o Moro vai ser ministro da Justiça, do Super Ministério da Justiça. Agora dá pra entender, velho, o que foi a Lava Jato, por que ela aconteceu, Léo. Realmente, prendeu o dono de empreiteira e tal, mas quem que ela ferrou mais? PT, irmão. A Lava Jato foi criada pra derrubar o PT. Aí Moro vai lá, xuxa Lula na cadeia e não coloca a Aécio Neves, que foi um escândalo. Agora Moro vira ministro da Justiça. Cara, olha que troço planejado, irmão. Olha que troço planejado. Lava Jato foi feito pra tirar o PT do governo, irmão. 3 anos. Não foi pra ver pôr de corrupção, não. Agora tá tudo encaixando direitinho, velho. Camarada. Foda, hein? Gente, agora, imaginem o meu drama. O que vocês acabaram de escutar aqui, na hora que a gente passar de 2.000 pessoas assistindo, eu vou rodar de novo, porque todo mundo merece escutar. Imaginem vocês o meu drama. Isso é um amigo pessoal, é aquela coisa assim de chamar pra comer pizza, de chamar pra almoçar em casa, bater papo desde infância. Pra você ter uma ideia, há muito tempo atrás, essa pessoa que vos fala, eu fazia taekwondo, que é a coisa de ficar chutando lá, lutando. Colega do taekwondo, colega de passear, colega de ir na rua. Durante 3 anos eu fiquei tentando explicar que a Operação Lava Jato é um projeto de perseguição contra um PT. Não tinha nada a ver com corrupção. Foi preciso o Bolsonaro vencer e chamar o Moro para o Ministério da Justiça para esse colega meu entender. Mas eu falo com vocês uma coisa, a ficha caiu. Não pensem vocês que ele é o único que percebeu isso. Não. Hoje nós temos um problema sério de entupimento nos esgotos do Brasil, porque tem muito eleitor do Bolsonaro enfiando a cabeça no vaso e dando descarga. Porque hoje eles perceberam que foram feitos de massa de manobra. Então eu vou começar aqui realmente o programa como eu começo de forma tradicional, agradecendo as pessoas que chegaram aqui, trazendo pra gente aqui os primeiros comentários da noite. Muito obrigado, Cláudia Cristina Ateia. Ela fala, professora, por que a senhora odeia o PT, mas tem uma casa pelo Minha Casa Minha Vida? Sabe por quê, Cláudia? Porque essa pessoa covarde aproveitou a ondinha de falar mal do PT para se eleger. Durante muito tempo, falar mal do PT deu fama e elegeu muita gente. Hoje, a gente já consegue ver que falar mal do PT foi uma forma de um grupo ainda mais corrupto, mais covarde e mais cruel chegar ao poder. Cláudia Cristina Teia fala, Ciro Gomes não recebeu alta do psiquiatra e fica dando entrevista. Não pode, tem que parar isso daí. Clicério de Almeida fala, boa noite a todos. Brigas de partidos, lideranças, nosso foco era para ser nacionalismo. Estão vendendo tudo, tirando nossos direitos e nosso futuro. Muito obrigado, Clicério, pelo comentário. Realmente é isso que está acontecendo. Deixa eu agradecer aqui, grande suportadora do canal, Bert Ari, muito obrigado de coração, Bert, ajuda sua, sem dúvidas, faz o canal sobreviver. A ficha caiu, bolsominions arrependidos. Hoje almocei com 2 amigos eleitores do Bolsonaro. A proposta de reforma da Previdência e notícias de imposto único os deixaram muito arrependidos. Agora é a hora que as coisas mudam. As coisas mudam. Mudam porque durante 3 anos nós tentamos levar um pouco de consciência política para os eleitores do Bolsonaro e o que a gente mais escutava era aceita que dói menos. Hoje as coisas se invertem. Depois do Bolsonaro ter chamado um cara condenado por corrupção para o seu ministério, depois do Bolsonaro mostrar que o Sérgio Moro foi durante todo esse tempo um
político, foi durante todo esse tempo um cara com o destino de tirar o PT do poder para que a direita pudesse ganhar. Ficou muito bem claro que nunca houve luta contra a corrupção. E isso que eu mostrei para vocês hoje são as palavras de uma pessoa que nunca acreditou em mim, que ele precisou ver o Bolsonaro chamar o Moro para a pauta desse ministério aí, para entender que o Moro nunca foi um juiz de direito, sempre foi um político do PSDB. A Náglia Holanda: Lula confiou na memória do povo sobre seu governo. Creio que foi um erro. O povo tem só a recente lembrança do governo Dilma 2015. Deveria ter pedido asilo. Olha, Náglia Holanda, as pessoas já falaram a respeito dessa questão do asilo. Eu vou falar com vocês uma parte interessantíssima. Eu queria agradecer vocês. Acabamos de passar de 2.000 pessoas assistindo aqui no YouTube. Então eu queria pedir vocês que estão aí no Facebook, por favor, pessoal, compartilhem também no Facebook, mas lembrando que a transmissão no Facebook em alta qualidade está na página Leonardo Estopa, minha página oficial. No Dilma Resistente, canal do Estopa, e nos meus perfis pessoais no Facebook, a transmissão está em baixa qualidade. Isso porque é o limite de internet que eu tenho. Mas a finalidade dessa transmissão em baixa qualidade é você saber que a transmissão está acontecendo. Então, no link dessa transmissão, ou seja, na descrição dessa transmissão em baixa qualidade, tem o link para você vir participar com a gente aqui no YouTube. Olha, Náglia, existe sim esse ponto de vista, mas o detalhe é o seguinte: os Estados Unidos estão investindo em derrubar governos nacionalistas de esquerda ao redor de todo o Brasil. Por exemplo, vamos imaginar que o Lula tivesse pedido asilo, vamos imaginar, na Venezuela. Beleza, estaria lá na Venezuela, mas assim que os Estados Unidos derrubarem o Maduro, muda a política e o Lula é entregue. Só que ele é entregue aí como um fugitivo. Obviamente, ele menosprezou a covardia do povo, ele menosprezou o poder de comunicação da direita. Menosprezou em todos os sentidos. Ele imaginou que o povo teria essa memória do governo dele, ele subestimou o poder de imbecilização da Rede Globo e dos demais canais de imbecilização, e ele subestimou a importância de crescer os veículos de mídia. O Lula é uma pessoa que poderia ter transformado vários comunicadores, entre eles eu, em comunicadores gigantes, porque o Lula tem muitos seguidores. Se ele tivesse convidado as pessoas para seguirem também os comunicadores de esquerda, a gente teria chegado a muito mais pessoas, mas ele não fez isso, não sei porquê, a Gleice também não fez, o Lindbergh também não fez, as pessoas gigantes do PT não fizeram isso. Então, eles permitiram que um grande número de comunicadores nascesse no Brasil para fazer o trabalho da direita, porém eles não fizeram nada para crescer, digamos que um exército de comunicação da esquerda. Então eles realmente menosprezaram o poder da formação de opinião da direita, e com isso, obviamente, o Lula está pagando um preço alto. Muito obrigado, Natália Holanda, pelo superchat. Ana Carolina Dias: engraçado, quando estava virando votos e perguntando por que votavam nele, me diziam para tirar o PT do poder. Eu, como assim? Já não está há 2 anos, é o Temer, mas não refletir nada como a prática. Exatamente. Olha, Ana Carolina Dias, uma coisa que eu tenho falado com as pessoas, e só agora fica possível as pessoas perceberem. A melhor coisa que tem para fazer o eleitor do Bolsonaro pagar por toda essa militância pelo Bolsonaro é o Bolsonaro no poder. É o que fala a Berti Ari, que eu agradeço mais uma vez pelo superchat. A ficha caiu. Bolsominions arrependidos. É exatamente o que está acontecendo nesse momento, e não existem palavras para demonstrar o que significa esse momento para mim. Porque claro que eu gostaria que o Brasil não tivesse ido nessa direção. Mas vocês já pararam para imaginar o que aconteceria se o Haddad tivesse vencido? Olha, se o Haddad tivesse vencido, hoje a gente teria um monte de bobo na rua gritando que foi fraude nas urnas, teria uma confusão danada, uma falta de estabilidade. Agora, aos poucos, os eleitores do Bolsonaro, todos envergonhados, vão aceitar. Afinal de contas, aceitar dói muito menos, né? Eles falaram isso por muito tempo. Eleitores já demonstram arrependimento pelo voto em Bolsonaro.
2 dias após a eleição de Jair Bolsonaro, eleitores do novo presidente já demonstram arrependimento pelo voto dado ao ex-capitão do Exército após sinalizações e declarações do futuro chefe de Estado como a fusão entre o Ministério do Ambiente e da Agricultura. Gente, olha, o Ministério da Agricultura é o interesse oposto ao Ministério do Meio Ambiente. Na prática, o Ministério da Agricultura briga com o Ministério do Meio Ambiente porque um tenta frear o outro. Vocês já pararam para pensar o seguinte, olha, é uma coisa de freios e contrapesos. Vocês imaginem o seguinte, olha, se você quiser equilibrar uma situação, vamos imaginar o seguinte, todo mundo fala de urnas fraudadas. Como que você faz para evitar que as urnas sejam fraudadas? Você deixa ali um fiscal de um partido e um fiscal do outro, porque, obviamente, se tiver ali fiscais dos 2 partidos, a possibilidade da urna ser fraudada é bem menor, né? Como que você faz para a urna ser fraudada? Você coloca 2 pessoas do mesmo partido vigiando a urna. Obviamente eles vão fraudar. Da mesma forma, você pode pensar em absolutamente tudo, né? 2 pessoas que têm interesses contrários, elas juntas ali, uma vai lutar para que a outra não faça nada errado e assim por diante. Agora imaginem que ele vai unir essas 2 pautas, o meio ambiente que luta para que a agricultura não destrua todo o planeta, né? E a agricultura que luta para que o meio ambiente não inviabilize a atividade agrária. Só que ele vai juntar as 2 pautas que, por natureza, precisam ser separadas. Vamos imaginar de uma forma mais interessante. É mais ou menos assim, vai ter um jogo de futebol. A quem vai jogar com quem? Ah, não, ninguém vai jogar com ninguém, não. É só um time que vai estar lá dentro. Aí o time vai ficar só fazendo gol, porque não tem outro time para se defender. Mas tudo isso a gente vê acontecer, gente. São coisas bizarras que acontecem, a gente vê acontecer no governo Bolsonaro, e é hora que a gente fala, simplesmente aceita que dói menos. Eu queria pedir vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. Eu quero rodar mais uma vez a minha experiência pessoal com um amigo que se arrependeu de ter votado no Bolsonaro. Gilson Tutor, Léo, um amigo que votou no Coiso veio me perguntar sobre concursos. Aí eu disse que ele não viu geografia econômica, pois esse governo que vai vir é neoliberal, pois não vai mais ter concursos. Simples assim. Funcionário público votando no Bolsonaro, concurseiro votando no Bolsonaro, para tirar o PT do poder? Não, para tirar a possibilidade de você ser funcionário público. Governo neoliberal vende tudo. Então, muito obrigado pelos compartilhamentos, pessoal. Hoje, olha, além do... Assim, tem coisas bizarras que o eleitor do Bolsonaro não consegue ver a bizarrice, lógico. Mas, dentre várias coisas bizarras, chamar um cara condenado por corrupção para o ministério é uma coisa fantástica para a gente rir da cara do eleitor do Bolsonaro. Porque o eleitor do Bolsonaro ficava dizendo, abrindo a boca para falar que não... que o Bolsonaro significava a negação à corrupção, porque o PT não presta, porque o PT é corrupção pura, né? Isso é o papo do eleitor do Bolsonaro. E eu já falava em vídeos, deixava bem claro que essa ilusão de um presidente falar que vai governar sem o Congresso é somente se ele realmente conseguir dar um golpe de Estado, senão ele precisa do Congresso. Só que o Bolsonaro, uma coisa que eu sempre chamei a atenção do eleitor do Bolsonaro, falei, olha, se você quiser saber quem é o Bolsonaro, eu vou te falar uma coisa, acha um vídeo dele falando do Aécio. Não acha, porque ele é do time do Aécio. Então, nessa brincadeira do Bolsonaro ser do time do Aécio, eu sempre adverti o eleitor do Bolsonaro. Você não tá entendendo, cara. Assim que o Bolsonaro vencer, ele vai colocar nos ministérios os mesmos corruptos que estão hoje com o Temer, porque é a mesma turma, a turma que tirou a Dilma. A gente pode polarizar o Brasil hoje em 2 turmas, a turma que tirou a Dilma e a turma que estava com a Dilma. Em qual turma que o Bolsonaro está? Então, qual que é o governo do Bolsonaro hoje? É o governo Temer. E isso é um motivo para a gente rir, e rir muito, do eleitor do Bolsonaro. Do Bolsonaro, não. O cara vai ficar podre de rico, obviamente, eles vão lavar a égua no lombo do trabalhador. Obviamente, o trabalhador brasileiro vai sofrer muito com essas medidas neoliberais, mas o eleitor do Bolsonaro vai ficar à nossa disposição enquanto durar o Bolsonaro e mais. Não é enquanto durar o Bolsonaro, porque mesmo depois da saída do Bolsonaro, a gente ainda vai zoar a cara do eleitor do Bolsonaro. A frase aceita que dói menos
ou é melhor já ir se acostumando, nunca foi tão cabível para um momento político como é agora. É momento da gente virar para os eleitores do Bolsonaro e falar: aceita que dói menos. É legal na hora que o Bolsonaro convidar um corrupto condenado por corrupção para integrar o ministério, isso porque, obviamente, se ele não fizer dessa forma, ele não tem votos no Congresso. E olha, vai ser difícil o Bolsonaro conseguir pessoas não condenadas porque ele está nos partidos envolvidos em corrupção. Vai ser bem feio imaginar o condenado assumindo ministérios, assumindo pautas no governo Bolsonaro, e o eleitor do Bolsonaro tem que explicar isso para quem não foi eleitor do Bolsonaro. Imagina eu virando para um cara que desesperadamente fez campanha para o Bolsonaro e perguntando: meu amigo, me explica mais ou menos essa história aí do Bolsonaro, que era contra a corrupção, colocar o Cunha em um ministério e o Maluf no outro ministério. A gente vai ver isso, mas as bizarrices não param por aí. Olha, eu particularmente, eu acho que a discricionariedade do presidente colocar quem ele quiser nos ministérios, mas só para vocês entenderem a técnica, uma pessoa que o Collor chamou para o ministério exatamente para gerar um populismo, para vocês verem, o cara que mais criticou o populismo é o cara mais populista da história da política brasileira. Não tem coisa mais midiática que chamar o cara que foi para o espaço para o Ministério da Tecnologia. Agora, vocês imaginem o seguinte, imagina que um Brasil não precisa de um cara que foi para o espaço, afinal de contas, não faz parte do Programa de Desenvolvimento Econômico Brasileiro ir para o espaço. O que a gente precisaria nesse momento é de uma pessoa que conseguisse integrar o interesse das indústrias com a produção acadêmica, coisa mais ou menos assim: olha, a indústria brasileira precisa integrar interesses com as universidades, para que as universidades produzam profissionais adequados para a indústria brasileira, e para isso a gente precisa analisar qual que é a demanda internacional por atividades. Por exemplo, vamos imaginar que ao redor do mundo existe uma demanda pela produção do componente eletrônico tal. Aí um ministro lá das áreas de tecnologia, ele vai obviamente criar condições para que o Brasil consiga produzir educação, vai conversar com o Ministério da Educação, com o Alexandre Frota, falar: olha, Frota, a gente precisa produzir mais engenheiros no Brasil nessa área, vamos focar mais, por exemplo, na microeletrônica de potência, porque o Brasil agora vai focar nisso, vai produzir isso, isso e isso. Não. O Bolsonaro não vai colocar uma pessoa que tenha condição de pensar dessa forma, uma pessoa que saiba como está a situação das universidades que produzem profissionais da área de tecnologia, uma pessoa que saiba como está a carência por tecnologia na indústria brasileira, uma pessoa que tenha condição até de negociar com outros países uma divisão internacional do trabalho, né? Por que não virar para a China e falar: olha, China, vocês estão produzindo muitos eletrônicos aí, será que não rola vocês comprarem na nossa mão o componente eletrônico tal? Porque nós vamos desenvolver uma linha de produção disso aqui no Brasil e aí a gente começa a trocar a tecnologia. Não, Bolsonaro não quis uma pessoa assim. Sabe por quê, gente? Porque a tecnologia do Brasil agora vai ser a tecnologia de um país agrário. O Brasil agora é agronegócio. Então, para compor um ministério, ele chamou uma pessoa que fez campanha para ele, uma pessoa famosa que fez campanha para ele. Assim como o Collor chamou o Pelé para o ministério, porque é famoso, o Bolsonaro chamou o cara que foi para o espaço. Aí se você pergunta o cara que foi para o espaço, coisa do tipo: olha, qual que é a atividade industrial mais rentável do Brasil? Olha, senhor astronauta, qual que é a capacidade produtiva da engenharia brasileira? Olha, senhor astronauta, a engenharia de produção brasileira foca mais em qual disciplina? O que falta para a engenharia eletrônica brasileira para a gente conseguir atrair os investimentos que estão indo para a China? Senhor astronauta, qual que é a disponibilidade de energia elétrica para a gente convidar empresas de fora para se estabelecerem no Brasil? Você sabe o preço do quilowatt-hora que é vendido na ponta no Brasil? Você tem condição de me falar isso? Quanto fica para fazer uma subestação de 50 megawatts para uma empresa se estabelecer no Brasil? Não, ele não sabe nada disso, mas ele foi para o espaço. Isso é o ministro do Bolsonaro, um cara famoso que foi para o espaço. Eu queria agradecer vocês, nós estamos passando aqui de 2.700 pessoas assistindo. Eu prometi para vocês que quando a audiência aumentasse, eu ia repetir a gravação de um colega meu que arrependeu de votar no Bolsonaro. Mas antes, deixa eu ler o superchat, convidar vocês que estão no Facebook para virem participar com a gente aqui no YouTube, vocês que já estão no YouTube para compartilharem aí no WhatsApp. Muito obrigado, Bené Rosa, o Bené Rosa que manda um superchat.
obviamente muito importante para o crescimento dos canais. Eu agradeço de coração o carinho, Bené Rosa, agradeço mais uma vez a Bert Ari, uma das maiores suportadores aqui do canal, né? Obviamente uma das pessoas que faz o canal realmente existir, as despesas são altas. Olha pessoal, eu comecei esse programa hoje falando sobre o eleitor do Bolsonaro arrependido. Os eleitores do Bolsonaro já começam a demonstrar um certo arrependimento. E hoje eu tive uma experiência pessoal. Eu estou procurando aqui para colocar para vocês uma coisa que fica mais bonitinha. Os eleitores do Bolsonaro já começam a demonstrar arrependimento. Mas isso não é só estatístico e nem é coisas que você encontra no WhatsApp ou no Twitter. Não. Eu vou contar para vocês agora uma experiência profissional. Você sabe que o santo de casa não faz milagre. Durante esses 3 anos, eu fiquei tentando explicar política e economia e eu posso ter conseguido comunicar com várias pessoas ao redor do Brasil e do mundo, mas os meus amigos pessoais e os meus familiares nunca me deram ideia. Eles acham que eu sou o petista louco, né, que gosto de um partido envolvido em corrupção. E uma das coisas que eu mais falei foi: a Operação Lava Jato é um projeto de destruição dos partidos que representam as populações mais pobres com a finalidade de colocar as elites no poder. E tem mais. A finalidade da Operação Lava Jato é destruir a indústria nacional para recolocar o Brasil na qualidade de produtor de alimentos. Por quê? Porque a indústria nacional concorre com a indústria de quem pagou a Operação Lava Jato. Obviamente eu fui hostilizado, eu fui zoado, eu fui muito desprezado. E uma das pessoas que não acreditava de forma alguma no que eu estava falando é um grande amigão meu, que é amigo de infância, gente. É aquela pessoa que você fala, como é que esse cara não acredita em mim? E hoje eu recebi uma mensagem dele. Mas antes de mostrar para vocês a mensagem que eu recebi dele hoje, eu quero mostrar para vocês a mensagem dele há 6 meses atrás, quando eu tentava explicar isso. Ué, boss, senão daqui um dia nas matérias de escola aí vai estar lá, ué. Vai estar lá negócio de boiolagem lá e de mulher com mulher, ué. Não é só isso não, rapaz, é muito errado isso. Então, eu estava conversando com ele sobre a questão do Bolsonaro não ser a melhor opção para o Brasil, falando sobre as falhas psicológicas, cognitivas e de proposta do Bolsonaro, e ele me veio com a questão do kit gay. Kit gay que é uma coisa que eu falei que ia eleger o Bolsonaro e fala há 3 anos. Olha, o kit gay é o maior fake news do Bolsonaro, a gente precisa trabalhar nisso. Não me escutaram, não. Esse mesmo colega que me mandou essa mensagem há uns 6 meses atrás, ele votou no Bolsonaro. E ele não só votou no Bolsonaro, como me zoou, mandou mensagem pra mim, rapaz, agora acabou. Mandou várias mensagens pra mim comemorando a vitória do Bolsonaro. Mas hoje, na hora do Jornal Nacional, esse amigo meu mandou pra mim uma mensagem um pouco diferente, que eu preciso mostrar pra vocês aqui. Boss, boa noite, filho. Agora eu tô entendendo se tem tudo, boss. Olha pra você ver, velho, que trem planejado, irmão. Vamos lá. Agora Moro vai ser ministro da Justiça, no super Ministério da Justiça. Agora dá pra entender, velho, o que foi a Lava Jato, por que ela aconteceu, Léo. Realmente, prendeu o dono de empreiteira e tal, mas quem que ela ferrou mais? PT, irmão. A Lava Jato foi criada pra derrubar o PT. Aí Moro vai lá, xuxa Lula na cadeia e não coloca a Aécio Neves, que foi um escândalo. Agora Moro vira ministro da Justiça. Cara, olha que troço planejado, irmão. Olha que troço planejado. Lava Jato foi feito para tirar o PT do governo, irmão. Não foi para ver povo de corrupção, não. Agora tá tudo encaixando direitinho, velho. Camarada. Foda, hein? Aí eu pergunto, meu Deus do céu, o cara é amigo pessoal meu, é amigo pessoal de chamar pra comer pizza, é amigo pessoal de chamar pra dormir na minha casa. Quando eu fui em São Paulo, dormiu na minha casa lá, eu fiquei conversando com ele isso. O cara não me escutou, porque o cara achou que eu sou um petista louco, eu nunca fui filiado a partido nenhum. E agora, depois que aparece no Jornal Nacional, o cara percebe o que aconteceu e aí realmente caiu a ficha. O cara se tocou que a Operação Lava Jato nunca foi uma luta contra a corrupção. A Operação Lava Jato sempre foi uma perseguição ao PT. Simples assim. Uma perseguição à indústria nacional. Então agora, eu falo com vocês, agora nós é que vamos dizer, aceita que dói menos. Os caras devem pra gente agora
muitos pedidos de desculpa enquanto durar o Bolsonaro. E olha, pode durar muito, viu? Porque golpe é assim. Carlos Guilhem. Conheço diversos servidores que votaram no Bolsonaro sem saber ou mesmo sabendo que o general Mourão defendeu o fim da estabilidade para funcionários públicos. Os partidos de direita terão a maioria no Congresso para modificar a Constituição. Olha, eu estou tendo várias experiências pessoais e as minhas experiências pessoais são o termômetro do que está acontecendo. E eu falo com vocês, olha, o brasileiro fez coisa errada. A gente não pode, sob hipótese alguma, dizer que, obviamente, na acepção da palavra foi golpe. Foi golpe porque tiraram o Lula das eleições, né? O próprio amigo meu acabou de perceber isso e ele votou no Bolsonaro e fez campanha para o Bolsonaro. Mas o povo votou nesse cara. O povo votou no Bolsonaro. Isso é um detalhe que a gente não pode esquecer. O povo brasileiro votou no Bolsonaro. Hoje eu vejo, até engraçado, né? Porque a palavra democracia, ela não é de conhecimento de muita gente. E eu fico rindo muito da minha sogra, porque a minha sogra tá vivendo um drama, vocês não têm noção. A minha sogra tá quase infartando por causa dessa coisa da eleição do Bolsonaro. Ela fica no celular o dia inteiro desesperada. Não, porque agora as pessoas vão passar dificuldade, que não sei o que, acabou com a democracia. Eu falei, não, dona Vitória, quantas vezes eu vou ter que te falar? Olha, o que acabou com a democracia foi a falta de percepção do povo de votar nesse cara, mas a democracia foi feita. Por mais que a democracia às vezes dê resultados bizarros, ela foi feita. O que a gente pode admitir é que a gente teve uma distorção democrática. É fake news, é mamadeira gospel, né? A mamadeira gospel não, a mamadeira do kit gay para os evangélicos. Toda uma distorção, prisão do Lula, toda essa distorção democrática, obviamente, deixa bem claro que não houve a democracia sob o aspecto puro. Mas as pessoas precisam ser responsabilizadas pela imbecilidade delas. Como que a gente vai olhar para um brasileiro que elegeu o Bolsonaro e falar, mas esse cara foi enganado? Claro que esse cara foi enganado. Mas quem tem que falar que esse cara foi enganado é quem estiver pedindo votos. Eu acho, olha, com toda sinceridade, o Haddad, o Ciro Gomes, eles precisam agora abrir o coração e vir com todo um carinho falando, vocês foram enganados. Mas nós não, a gente sabe muito bem que os maiores são responsáveis pelos atos deles próprios e o eleitor do Bolsonaro colocou o Bolsonaro lá porque ele quis tirar o PT. Para tirar o PT, ele assumiu todo tipo de risco, ele quis tirar o PT. É igualzinho aquele camarada que para trair a esposa, ele assume todos os riscos. Aí depois do bem bom, depois que tudo teve bom, aí vem aquela depressão e o cara fala, por que que eu fiz essa merda? Principalmente na hora que ele percebe que a mulher que ele decidiu trair a esposa com, né, a amante, pode inclusive mexer os pauzinhos para prejudicar o casamento dele. Aí ele percebe que ele fez uma grande cagada e está nas mãos daquela mulher. Então eu falo com vocês, que a imbecilidade só se mede depois do prazer, né? Parafraseando aquela música lá, que o amor só se mede depois do prazer. Agora que eles fizeram a grande palhaçada, acabou o orgasmo da vitória, eles começam a sofrer o arrependimento. São 4 anos, aceitem. Vocês vão ter que nos tolerar por 4 anos. Muito obrigado, Kiyoshi Trader. Fiz campanha para o Bolsonaro, mas depois de conhecer a TV 247, mudei meu conceito, percebi que estava sendo enganado pelo que foi tarde demais. Me desculpem. Kiyoshi Trader, se você percebeu isso, eu, com toda sinceridade, eu te agradeço muito por ter trazido para a gente esse depoimento seu. Esse depoimento seu é, sem dúvidas, um dos motores para o nosso trabalho. Eu fico muito feliz de saber que o trabalho da gente consegue conscientizar pessoas. Eu volto a falar aqui, olha, eu não consegui convencer as pessoas mais próximas. Eu não fico desesperado por isso, porque quando você lê um evangelho, em qualquer evangelho, Jesus fala que na terra dele ele não conseguiu realizar milagres, porque lá as pessoas não acreditavam nele. Então, santo de casa realmente não faz milagre. Deixa eu agradecer, parece que tem 600 pessoas assistindo aqui, quase 600 pessoas pelo Facebook, Leonardo Estopa, mais o Facebook Dilma Resistente, canal do Estopa, minhas páginas pessoais transmitindo, mas eu lembro vocês que as participações são aqui no YouTube, a transmissão de melhor qualidade no Facebook está na página Leonardo Estopa.
Então, se você estiver assistindo aí e tiver um pouco embaçada a imagem, isso é porque existe um limite de qualidade de internet. Eu convido você para ir nas descrições desse vídeo, clicar e vir participar com a gente aqui no YouTube. O link está nas descrições. Se você estiver participando aqui no YouTube, cola, pessoal, o link dessa transmissão nos grupos de WhatsApp e Twitter para ajudar a aumentar o alcance. E se você ainda não for inscrito, eu te peço, por favor, se inscreva. Isso é muito importante, porque é assim que a gente consegue aumentar o alcance da publicação. Quanto mais inscritos, mais alcance. Se você não curtiu ainda, isso também é importante para a gente chegar ao maior número de pessoas possível. Olha, o Kiosh Trader, ele traz aí uma forma, né? Olha, Kiosh, eu explico de uma forma bem simples o que aconteceu com você e o que aconteceu com muitas pessoas. Não pense que você é o único. São várias pessoas ao redor do Brasil que passaram exatamente pelo que você passou. No momento do ódio ao PT, e é uma coisa que aconteceu, tá? Várias pessoas no Brasil tiveram um ódio muito grande do PT por causa daquele bombardeamento de informações. Imagine uma pessoa que é pai de uma criança aí de 4 anos de idade receber a informação que a escola obrigaria aquela criança a usar uma mamadeira no formato de um pênis. Isso foi a campanha do Bolsonaro. Na reta final, a campanha do Bolsonaro espalhou a ideia de que o Haddad teria estuprado uma criança de 11 anos. Então tudo isso, gente, 11 ou 7, não sei, mas enfim, espalharam esse fake news a respeito do Haddad. Tudo isso junto fez o Bolsonaro vencer. Eu não vou tirar a culpa das pessoas que votaram isso, porque as pessoas que votaram tinham a obrigação de procurar a verdade. Elas preferiram deixar o ódio falar mais alto e não foram procurar a verdade. Isso eu falo com vocês da seguinte maneira. Vamos pensar o seguinte, o Kiosh, que é uma pessoa que votou, por exemplo, no Bolsonaro. Se eu chegasse para você e falasse coisa do tipo, olha, Kiosh, eu tenho aqui uma chave que abre um cofre de ouro e esse cofre de ouro vai estar no endereço que eu te dou. Você vai me comprar essa chave por R$1.000, mas lá tem 10 quilos de ouro e você vai ficar muito rico. Você não vai comprar essa chave, porque você tem certeza que isso é mentira ou porque você vai querer conferir primeiro para ver se é verdade. Se as pessoas jamais comprariam gato por lebre, pouquíssimas pessoas comprariam gato por lebre, por que essas pessoas não foram conferir se aquilo era verdade? Então várias pessoas caíram no fake news e as pessoas são obviamente responsáveis pelos próprios atos. É por isso que eu não vou, assim, quem é candidato, políticos, obviamente vão trabalhar aí nessa minimização do dano, mas eu não vou trabalhar na minimização do dano, não. O que eu penso as pessoas são responsáveis pelos próprios atos e agora, o que a gente tem que fazer? Trabalhar para mostrar que as pessoas foram enganadas, porque o Bolsonaro cai até mesmo antes de assumir, tem vários processos contra ele, mas ele só cai se a popularidade dele cair. Então a gente precisa trabalhar exatamente isso, a conscientização do povo brasileiro que o povo foi enganado. Então, muito obrigado Vera Sol Daninho Lima pelo superchat, muito obrigado José Rafael Barbosa Machado. Léo, de certa forma, até gostei da vitória do Coiso, está sendo muito divertido ver o arrependimento dos bolsominions. Eu falei isso durante um mês antes das eleições, falei, olha, não se preocupem, se o Bolsonaro vencer, porque olha, gente, estava muito difícil a situação, parece estranho, mas se o Haddad tivesse vencido, hoje a gente estaria com uma guerra no Brasil, eleitores do Bolsonaro quebrando tudo, falando que foi fraude, aquele ódio, aquele desespero do eleitor do Bolsonaro de querer destruir tudo teria continuado, a gente teria aí os eleitores do Bolsonaro todos falando que vão fazer, que vão acontecer. O que os eleitores do Bolsonaro fizeram de feio? Ah, todo mundo tirando foto com a arma, o Bolsonaro venceu, acabou o PT. Agora, a galera aos poucos vai enfiando o rabo entre as patas e voltando como cão arrependido. É isso que vai acontecer. Então, de certa forma, como o Bolsonaro foi eleito por uma maioria significativa, porque não foi uma coisa assim de 50,1 contra 49,9, não, foi 5% de diferença. Na 5% de diferença, não, a 5 acima de 55, foi 10% de diferença. É bem significativo. Agora, quando as pessoas começaram a falar, não, resistência é lutar, derrubar Bolsonaro, não, a democracia foi feita. O povo, que em grande maioria votou no Bolsonaro, precisa agora ver que foi feito de idiota. E nada melhor do que ter esse povo feito de idiota para nós podermos chamá-los de idiotas. Então, com toda sinceridade, jamais eu gostaria que o Bolsonaro fosse eleito. Mas agora que foi eleito, é bom que o Bolsonaro faça coisas como essa, nomear aí um
para ministro um cara condenado por corrupção? Mostrar para a sociedade toda que o Sérgio Moro sempre perseguiu o Lula por motivos políticos? Bolsonaro está ajudando, gente. Porque senão a gente teria uma sociedade de cérebro apodrecido pro resto da vida. Léo, de certa forma até gostei. Muito obrigado, José Rafael Barbosa, pelo superchat. Marcos Rodrigo G. Gondinho. Lutei tanto contra Bozo no meu canal do YouTube, nas minhas redes sociais, e agora vejo pessoas ainda idolatrando o mico, fazendo merda e que sofram. Olha, Marcos Rodrigo, eu lutei até o último momento. Hora nenhuma eu diminuí a minha luta. Eu vou falar com vocês como que eu comparo a situação de hoje, até para que vocês parem de sofrer com toda a sinceridade. A luta continua porque agora a luta já não é mais com esse ou aquele político. Agora a luta é contra as instituições que fizeram o brasileiro ser enganado. É mostrar para o povo que as igrejas mentem, é mostrar para o povo que ele foi feito de bobo. Mas com toda sinceridade, o que eu fiz? Eu comparo o trabalho que eu fiz ao trabalho de um médico que se esforça no seu máximo para salvar um paciente. Se aquele paciente vier a falecer, aquele paciente faleceu, é ele que perdeu. A sociedade brasileira, ela me ignorou. Eu falava tudo isso que esse colega meu acabou percebendo, eu falava tudo isso. A sociedade brasileira simplesmente me ignorou, eles simplesmente não levaram a sério o que eu falei. Lógico que eu não alcancei muita gente. Sabe por que eu não alcancei muita gente? Vou falar com vocês com toda sinceridade, porque a própria esquerda me ignorou. Eu comecei a fazer esse trabalho há quase 3 anos atrás, e quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu precisava de uma ajuda. Olha, sinceramente, Paulo Pimenta é uma pessoa que eu admiro muito, me ajudou demais. A Jandira Fegali me ajudou muito, o próprio Ciro Gomes já compartilhou vídeos meus, já me elogiou. Mas se eu estava fazendo um trabalho por toda a esquerda, por que toda a esquerda não estava unida para crescer o meu trabalho e crescer o trabalho de mais pessoas, para que as pessoas não se tornassem de direita? Muitos comunicadores queriam simplesmente ser comunicadores, mas a esquerda não valorizou os comunicadores, então essas pessoas viraram comunicadores de direita. E hoje eu vejo que eu fui ignorado. Eu lutei até o fim. Da mesma forma, imaginem vocês que um médico fez de tudo para que um paciente fizesse o tratamento. Receitou os remédios, explicou que, olha, você tem que parar de beber, você tem que tomar esse remédio. Aí o cara continua bebendo, desafiando o médico, não toma o remédio, tal, vai e morre. O médico tem que sofrer? Não, o médico não tem que sofrer. Por isso que eu falo com vocês, vocês não são culpados, vocês não têm que sofrer. E agora, como não é um caso de morte, é um caso de imbecilidade, agora a gente tem que curtir com a cara deles. Agora é a hora do aceita que dói menos. O Bolsonaro e o Moro são simplesmente políticos como quaisquer outros aqui dentro do Brasil. Carlos Guilherme, nesse país, sobre esse sistema econômico, político e institucional, esperança é só uma palavra, nada mais. Carlos Guilherme, muito obrigado pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Uma frase profunda, que não deixa de ser verdade. Gustavo Trindade. Léo, você acha outros países vão estudar essas eleições e produzirem um antídoto para essa máquina de fake news? Isso pode nos ajudar em 2020? Olha, Gustavo Trindade, eu não espero muita coisa do Brasil, tá? Por que eu não espero? Porque o Brasil tem uma longa história de democracia moldada pelos... uma democracia moldada pelos canais de televisão. Gente, para vocês entenderem o porquê que o Brasil é democrático hoje, vocês precisam entender quando que a democracia voltou para o Brasil. E para entender como que a democracia voltou para o Brasil, vocês precisam entender as duas fases do governo militar. Deixa eu ler os superchats e eu volto nisso. Essa questão aqui do antídoto, eu vou falar sobre isso, tá, Gustavo Trindade? Deixa eu ler os outros aqui. Muito obrigado, Merlin das Luzes. O que acha da renda básica universal? Seria implantado no Brasil? De onde viria o dinheiro? Bolsonaro faria? Merlin das Luzes, não. A proposta do Bolsonaro para as elites é redução dos impostos, então, obviamente, ele não vai ter dinheiro para fazer isso. Mas existe uma estratégia, gente, para fazer programas sociais, fazer de conta que o programa social continua. Vocês já repararam que todo eleitor do Bolsonaro vem com a conversa, mas quem criou o Bolsa Família não foi o PT. Olha, o Bolsa Família nem foi o PT e nem foi o PSDB, foi criado lá na Inglaterra, na época em que a Inglaterra começou a entrar em dificuldades. O detalhe é o seguinte, o governante precisa colocar orçamento. Vamos imaginar que você tem 100 bilhões.
Se o governante é do PSDB, é um Bolsonaro, ele coloca ali um pouquinho de dinheiro para o Bolsa Família. Assim ele deixa as elites felizes. Ele não vai acabar com o programa. Ele vai tirar o dinheiro do programa. Então, se o programa atende 5 milhões de famílias, ele vai atender 100 mil famílias, né? Vai cair drasticamente. Ele pode implementar, manter os programas sociais e implementar programas aí como renda básica universal. Aí ele faz igual o Fernando Henrique fazia. O Fernando Henrique tem o título, eles falam, não, quem criou o programa Bolsa Família foi o Fernando Henrique. Quem criou o FIES foi o crédito educativo do Fernando Henrique. Você conhece alguém que formou com crédito educativo? Você conhece alguém que recebia programa social Bolsa Família do Fernando Henrique? É desafio que eu faço para as pessoas quando elas me falam, não, quem criou? Tem um colega meu que é engenheiro, muita gente boa, eu fico na tristeza de ver gente boa votando no Bolsonaro. Ele falou, mas cara, você não tá entendendo, esses negócios de Bolsa Família, FIES, nada foi o PT não, meu amigo, foi o Fernando Henrique que criou, foi a mulher do Fernando Henrique que criou. Eu falei com ele, faz o seguinte, me fala uma pessoa que você conhece que formou com crédito educativo. FIES a gente conhece um monte de gente, né? ProUni a gente conhece um monte de gente. Então qual que é o segredo? O segredo é pegar o dinheiro público e falar, esse dinheiro vai para a educação. É isso que quer dizer a frase, nós colocamos o pobre no orçamento. Eu acho tão, assim, eu acho tão sem propósito quando um político traz termo técnico e não contextualiza, porque eu tenho uma admiração muito grande, por exemplo, pela Dilma, mas a Dilma chega e fala, nós colocamos o pobre no orçamento. Se ela não explicar o que é colocar o pobre no orçamento, fica difícil. E o grande problema é que lá do lado da direita tem um MBL para explicar as coisas bem detalhadas para que crianças de 12 anos entendam. Então o PT está precisando disso, de uma comunicação mais assertiva que consiga explicar, por exemplo, o que é colocar o pobre no orçamento. Gente, colocar o pobre no orçamento é o seguinte, o governo tem uma certa quantia de dinheiro para administrar. Ele pode usar esse dinheiro para um roubo anel, onde ele vai poder desviar muita grana, ou ele pode pegar esse dinheiro e direcionar esse dinheiro para um programa como o Bolsa Família, onde vai ser bem difícil ele tirar dinheiro. Então, o que um PSDB faz? Não faz programas sociais, faz obras. Na obra você pode virar para o cara e falar, olha, só te dou essa licitação se você me der 3% por fora. É assim que funciona. Ah, vocês acham mesmo que o PT é um partido corrupto? Como que um partido corrupto que destina o dinheiro para a educação e para a saúde vai fazer para tomar o dinheiro da educação e da saúde? Vai virar para o médico e falar com o médico, olha, eu só te contrato se você me dá o dinheiro de volta? Não, vai virar para o professor e falar assim, olha, eu vou até te contratar como professor, mas tem que depositar para mim a metade do seu dinheiro. Não, gente. Quando o PT investe em saúde e educação, ele está criando formas de evitar a corrupção. Se você quiser um esquema de corrupção perfeito, é investir, por exemplo, numa cidade administrativa, igual a gente tem aqui em Minas Gerais, um projeto gigantesco que dizem que reverteu para o Aécio Neves 3% do valor da obra. Um projeto inútil que está sendo desativado. Então, assim que se faz corrupção. Uma grande obra entregue para uma grande empreiteira, para aquela empreiteira te devolver um bocado de dinheiro. Se o governo investir em saúde e educação, todo governo que investe em saúde e educação é um governo que está tentando de todas as formas acabar com a corrupção. Se o governo desviou dinheiro público para saúde e educação, ele está querendo acabar com a corrupção. É difícil, porque é todo um esquema gigantesco de corrupção. Mas quanto mais o governo coloca no orçamento saúde e educação, mais ele está diminuindo a possibilidade de corrupção. Que obviamente vai acontecer porque a matéria-prima que a gente tem é muito ruim. A matéria-prima é o ser humano. O ser humano é muito, muito ruim. Então não adianta, sempre vai ter corrupção. A matéria-prima é ruim, mas existem formas de você diminuir a possibilidade de corrupção. Quando você fica só criando obras gigantescas, como o PSDB faz, você cria formas da corrupção correr solta. Quando você cria situações em que o dinheiro vai ser pulverizado, salário de médico, salário de professor, você diminui as possibilidades de corrupção. Lucas Ponzo, o circo bolsonarista apenas começou, vai acabar com Temer com uma popularidade de 3%. Hoje você não encontra uma alma que admita o voto no Collor, por exemplo. O povo não aprende mesmo. Ô, Lucas, eu vou te contar uma coisa. Dessa vez não dá para esconder. Isso é fantástico, que eu sempre pensei nessa questão do Collor. Mas eu te falo uma coisa, dessa vez o cara não esconde. O cara não esconde porque como que ele vai fazer para esconder? Tá na internet. Todo mundo que dedicou voto e fez campanha pro Bolsonaro se queimou. 9002 Gui, é como no filme Django Livre, Tarantino. Há um escravo que luta até o fim, até sua morte, contra o protagonista, que quer acabar com a escravidão.
Olha que interessante, Django livre, alguns não conseguem perceber que são explorados. Isso aí é interessante. Esse Django livre é uma super mensagem, não conheço. Jorgene Alves, só teremos luta de verdade se tivermos uma liderança com força. Ciro, o antibozo, é a solução. Jorgene Alves fala isso aqui. Hoje o Ciro falou uns trecos lá que muita gente ficou brava, mas agora eu não vou ficar discutindo os políticos de esquerda, as falhas dos políticos de esquerda, porque a gente tem muita coisa para falar do Bolsonaro para rir. Então tem a galera que gosta do Ciro, tem a galera que gosta do Boulos, tem a galera que gosta do Haddad e tem a galera que não gosta do PT. Essa galera que não gosta do PT colocou o Bolsonaro no poder. Maria José Rabelo, eita, Léo, quem ri por último, parabéns pelo seu trabalho. Maria José Rabelo, muito obrigado. Meu trabalho só existe por causa de pessoas como você que ajudam para esse trabalho ser mantido, né? Lógico, fazer um programa como esse é uma coisa que não é fácil em termos financeiros, né? Muita despesa e graças a pessoas como você, a gente consegue manter a sobrevivência do programa. Eu não recebo patrocínios de empresas como acontece com o MBL, que recebe o patrocínio dos irmãos parece que os irmãos Koch, Jorge Soros, banqueiros poderosíssimos que financiam a comunicação na internet. Mas o meu programa ele tem uma intenção de coração e por isso ele sobrevive graças a pessoas que reconhecem o trabalho como você. Muito obrigado Jorgene Alves, muito obrigado 9002 Gui, muito obrigado Maria José Rabelo, muito obrigado Carlos Guilherme. Conheço, olha, Carlos, olha, Isso é uma coisa que obviamente vai acontecer, tá, Carlos Guilherme? Os eleitores do Bolsonaro, agora, eles vão perceber como que vai doer. Pessoas que sonharam a vida inteira em fazer concurso e queriam ter a oportunidade de um concurso sem corrupção, serventuários da justiça, porque, olha, claro que o Poder Judiciário não vai eles não vão terceirizar o juiz, não faz sentido, né, por causa da investidura do cargo de juiz. Não vão privatizar o juiz, não vão terceirizar o juiz. Mas os serventuários da justiça, que se acham pessoas riquinhas, poderosas e, né, acima da carne seca, esses vão ser privatizados. A gente está vivendo uma situação que, digamos que o funcionalismo público vai acabar. E outra coisa que eu falo há quase 3 anos também é o seguinte, gente, será que as pessoas não estão percebendo que o liberalismo é acabar com serviços públicos? Se todo servidor público tivesse parado naquela época em que o Temer entrou no poder, se todo servidor público tivesse parado, isso não teria acontecido. Mas não, a gente estava vendo, era a gente do Correio protestando contra a Dilma. Tipo, gente do Correio protestando para colocar o Aécio Neves, porque é muito importante lembrar que a entrada do Temer significa o Aécio Neves no poder. Deixa eu agradecer mais uma vez a Bert Ari pelo superchat que está por aqui, é muito importante o crescimento dos canais e o assunto que eu acho mais relevante de hoje é exatamente esse que ela trouxe. A ficha caiu, bolsominions arrependidos. Hoje almocei com 2 amigos eleitores do Bolsonaro. A proposta de reforma da Previdência e notícias de imposto único os deixaram muito arrependidos. Detalhe, gente, é que essas notícias já estavam por aí, eles achavam que era fake news, né? Tudo que falava do Bolsonaro antes era fake news, então o que adianta? Nós tentamos, a gente fez de tudo. Muito obrigado, então, Carlos Guilherme. Muito obrigado, Maria José. Deixa eu trazer aqui o bate-papo. A Valéria Boneca fala, o PT quem fez o Bozo chegar aonde chegou. Tá um quebra-pau nessa teoria do Ciro e realmente o Ciro acha que vai emplacar essa teoria. Eu acho que o Ciro não vai emplacar essa teoria, tá, gente? Respeito todos vocês que gostam do Ciro, eu sempre defendi o Ciro aqui, mas eu acho que ele não vai conseguir emplacar essa teoria. Ele pode falar isso várias vezes, mas isso vai ser recebido com repugnância e isso vai diminuir a popularidade dele. Eu acho que não é inteligente ele tentar atacar o PT. Isso não é inteligente. Ele não vai... Não existe esquerda no Brasil sem o PT. O PT é o maior partido de esquerda do Brasil. O PT tem militância, que é bem diferente de ter votos. O PSDB tem votos. O PT tem militância, tem pessoas que defendem o PT com unhas e dentes. Eu não acho que exista a possibilidade do Ciro acabar com o PT com esse argumento. Muito pelo contrário. Ele pode se destruir se ele continuar tentando insistir nisso. Não acha que essa vitória do Bolsonaro possa ser uma estratégia do Lula, só que derrota o fascismo deixando que ele chegue ao poder? Só se derrota o fascismo deixando que ele chegue ao poder, enquanto uma ideia é invencível? Olha, qualquer coisa é o seguinte. Eu concordo
completamente com o que você falou sobre a teoria de que se só se... Gente, é uma coisa que eu, obviamente, hora nenhuma falei isso antes das eleições, porque seria por demais dar um tiro no pé, falar com vocês que a gente tem que aceitar a eleição do Bolsonaro para derrotar o fascismo. Hora nenhuma eu falei isso. Depois do resultado, eu já fiz um Twitter falando, vamos aceitar o resultado das urnas. Democracia é isso. Porque eu penso exatamente o que o colega colocou. A gente só derrota o fascismo deixando ele chegar ao poder, porque agora o fascismo vai mostrar o que o fascismo é. Agora o Bolsonaro vai mostrar que ele não é aquela pessoa contra a corrupção. Agora o Moro acabou de mostrar que ele nunca foi juiz, ele sempre foi um político do PSDB. Agora a gente consegue perceber absolutamente tudo. Mas antes, quando o Bolsonaro era uma ideia, um sonho, e os militantes estavam lutando contra o PT, era muito difícil para mostrar isso. Mas eu não concordo que seja uma estratégia do Lula, porque o Lula corre risco de vida nesse momento. Né? O medo deles, do Lula ser solto e começar a falar com a população e mostrar para a população que ela foi enganada, agora é o desespero maior. E olha, uma coisa eu te falo, o Lula, ele pode ser odiado por uma parte da população, mas ele é ouvido. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o Lula ou a pessoa ama ou a pessoa odeia, mas tanto quem ama quanto quem odeia ouve o que ele tem para dizer. Então o Lula é muito perigoso. O canal Adão Bispo é muito engraçado, o cara faz imitações de figuras da direita, como Frota, Kim, Nando Moura, Marisa, Charizard, etc. Inscrevam-se. O Adão Bispo foi o primeiro que fez um vídeo zoando o Bolsonaro. Ele pegou um revólver e falou, ó, Leonardo Estopa, aqui ó, vou te matar. E eu ri demais, eu até compartilhei o vídeo dele. Isso no início do meu trabalho, quando o Bolsonaro pediu às pessoas para me seguirem, aí aparece o Adão Bispo lá com o mulheril do lado, fala, Leonardo Estopa, eu tô aqui com o mulheril. Então quem gosta de humor, o canal dele é muito legal mesmo. Francisco Adriano Barros da Silva, Léo, estou lutando contra a desconstrução do Paulo Freire. Francisco Adriano Barros da Silva. Eu fiz muito isso, tá, Francisco? Eu sou fanzaço da ideologia da gente, como eu diria, a ideologia da gente respeitar o Paulo Freire, mas dentro da verdade. O que eles falaram a respeito do Paulo Freire? Que o Paulo Freire é um doutrinador e o Paulo Freire lutava contra a doutrinação. E hoje tudo está muito claro. Aquela mulher que tem um apartamento do Minha Casa Minha Vida, que ia para as escolas com a camisa do Bolsonaro, depois de eleita começa a lutar contra a doutrinação nas escolas. Para vocês terem uma ideia. Hoje está tudo muito invertido. Paulo Freire, a lição dele foi exatamente contra a doutrinação, porque o que o Paulo Freire falava naquele momento? Olha, a gente precisa ensinar as pessoas a pensarem, reagirem à informação. No lugar de simplesmente depositar a informação na cabeça da pessoa, a gente precisa ensinar a pessoa a usar a informação que a gente está passando e pensar com a própria cabeça. É totalmente o contrário do que o eleitor do Bolsonaro pensa. O Paulo Freire era contra a doutrinação. Só que o fato do Paulo Freire ter trazido essa informação para transformar a educação e colocar todo jovem brasileiro como potência intelectual, o fato dele ter feito isso incomodou muitas elites. Porque, olha, como que era a educação no Brasil antes de Paulo Freire? Se você nascia numa família de pessoas ricas, você ia para as escolas construtivistas para você aprender a mandar nas pessoas pobres que estavam sendo doutrinadas nas escolas depositárias, nas palavras de Paulo Freire. Então, enquanto nas escolas particulares o filho de rico estava aprendendo a pensar, nas escolas públicas o filho de pobre estava aprendendo simplesmente decorar e aceitar ordens. Paulo Freire veio para mudar isso, para que todas as pessoas tivessem a oportunidade de aprender. E é exatamente por isso que ele incomodou tanto as elites brasileiras. Joãozinho Ribeiro, a esquerda precisa urgente mudar a forma de se comunicar e investir na consciência de classe. Não adianta só fazer o programa social. Joãozinho Ribeiro falou tudo. Não adianta nada a esquerda ficar só querendo fazer sem mostrar que está fazendo, e não adianta nada ela querer simplesmente cuidar das pessoas mais humildes. Ela tem que realmente, obviamente a direita trabalha na transformação, a esquerda trabalha na transformação das pessoas mais humildes, né? Porque ela investe de um lado, ela investe num programa social para matar a fome, mas em contrapartida ela exige que uma criança esteja matriculada para que aquele programa social seja pago. Então ela faz os dois trabalhos. O primeiro é de evitar a fome e o segundo de fazer uma transformação social, alavancar aquelas famílias. Mas ela não comunicou isso. A esquerda nunca explicou para as pessoas que o trabalho dela é exatamente nesse sentido. Se a esquerda nunca explicou isso, como é que a gente pode exigir das pessoas de direita entenderem isso? É o que você fala. A gente precisa exatamente disso. A gente precisa de ter uma comunicação para que as pessoas entendam o que está acontecendo.
Léo, segundo o Duplo Aécio, o PT tem o vídeo do Bozo pedindo Caixa 2 e não usaram. O que talvez o Ciro saiba de algo. Olha, FAV, o que adianta usar? O Congresso Nacional está sendo... O Judiciário brasileiro está sob vigia das Forças Armadas. Esse vídeo do Bolsonaro pedindo Caixa 2 rodou no Twitter, rodou para todo lado. Eles não estão nem aí. A justiça brasileira não está nem aí. Existem duas teorias para a gente imaginar por que a justiça está deixando a coisa correr solta. Uma delas é que a justiça está com medo das Forças Armadas, a outra é que a justiça quer ter esse trunfo para mandar no Bolsonaro. Se isso for verdade, FAV, a justiça está fazendo tudo isso para ficar obrigando o Bolsonaro a aceitar as ordens. Tipo assim, olha, Bolsonaro, você sabe que tem um processinho aqui, você cai. Mas eu gostaria que você fizesse isso. Aí você imagina um ministro lá do Supremo falando assim com o Bolsonaro. Ó, Bolsonaro, é o seguinte, a minha fazenda, que é a 300 quilômetros da rodovia mais próxima, ela precisa de uma estrada asfaltada, você sabe como é que é. Põe o governo federal para fazer uma estrada na minha fazenda, porque senão você sabe, né? Tem um processinho aqui. E aí vocês imaginam quanto que os juízes, né, que esses ministros não vão mamar do Bolsonaro porque tem o Bolsonaro com a corda no pescoço. É assim que funciona. Então, a partir do momento em que os ministros do STF e do TSE têm o presidente na forca, eles podem exigir concessões. Então tem duas teorias. Uma, a justiça brasileira está morrendo de medo e por isso não bate de frente com as Forças Armadas. Outra, a justiça quer isso como trunfo, que por causa desse abuso de poder econômico, por causa desse Caixa 2, o Bolsonaro cai na hora que a justiça quiser. Se a justiça quiser impugnar o Bolsonaro amanhã, já tem material para isso. Mas é melhor que eles tenham isso como trunfo. Vocês já pararam para pensar que pode dar zebra? Por exemplo, a justiça brasileira, no lugar de manter o Bolsonaro no poder chantageado, a justiça vai e derruba aí o Bolsonaro e a gente vai ter novas eleições. Aí o PT elege, a justiça brasileira vai ter uma dificuldade muito grande, por exemplo, de fazer um asfalto até a casa do ministro. A Dancil, e não é só o ministro não, o ministro, amigo do ministro, filho do ministro, primo do ministro, a justiça vai chantagear o Bolsonaro em tudo. A Dancil Rover Moro é um golpista do PSDB, prendeu empreiteiros para destruir a indústria nacional, usá-los com falsas testemunhas contra Lula e o PT e ainda serem extorquidos pela sua mulher Izu Coloto. Que o diga Tacla Duran. Todo mundo precisa saber dessa história aí do Tacla Duran, né? Segundo o Tacla Duran, a Operação Lava Jato estava vendendo acordos de delação premiada. Então não importa quanto você roubou, importa que você pague aí uma taxa para você ficar de boa. Matheus Carvalho, sobre o Paulo Freire, eu chamo isso de autonomia intelectual. O Brasil caminhava para virar uma potência. Vários fatores indicavam esse sucesso. A esquerda é uma ameaça à hegemonia dos grandes, como os Estados Unidos. Olha, vou falar com vocês uma coisa com toda sinceridade. Eu estudei a metodologia de Paulo Freire quando eu fiz curso na Inglaterra. Eu fiquei sabendo lá na Inglaterra que a metodologia usada na universidade que eu fiz na Inglaterra é uma metodologia de um brasileiro. Pra vocês terem uma ideia. É uma coisa assim, completamente sem nexo quando o eleitor do Bolsonaro fala que Paulo Freire é doutrinação, mas agora eles vão perceber. Agora é a hora que o aceita que dói menos muda de lado. Edson Baquiega. Boa noite, Léo. Parabéns pelo trabalho. Seu bordão aos arrependidos já ganhou as redes. A página nova no Facebook, votou 17, aceita que dói menos. Aceita 17 e no Twitter tem um já me arrependi, Edson Baquiega. Olha, Edson, eu cantei essa pedra aqui bem antes das eleições. Eu falei, gente, não se desespere. Se o Bolsonaro for eleito, o eleitor do Bolsonaro tá ferrado com a gente. Eu cantei essa pedra, eu falo com vocês com toda sinceridade. Eu não conseguia ver uma possibilidade do Haddad governar. Se vocês perceberem, vocês vão ver que após o primeiro turno eu já fiquei triste, que eu vi que a direita, através do fake news, eles conseguiram tirar a Dilma, conseguiram tirar o Requião, conseguiram tirar o Suplicy, enfim. A direita conseguiu, através do fake news, fazer um congresso de direita. E hoje a única coisa que a gente pode fazer é ver o resultado e falar aceita que dói menos. Porque a gente não vai ter uma resposta da justiça para anular essas eleições se a gente não conscientizar o povo que ele foi feito de bobo. Se a gente trabalhar na linha da comunicação e toda a população perceber que foi feita de boba,
Eles anulam essas eleições. Mas, gente, 55% do eleitorado votou no Bolsonaro. Não tem como a gente pensar em ir para as ruas fazer manifestação contra Bolsonaro, não. Isso é ilusão. Enquanto o povo não perceber que foi feito de bobo, ou seja, primeiro, no diálogo, nas ideias, os bolsominions precisam conhecer a frase aceita que dói menos. É exatamente isso. Francisco Adriano Barros da Silva. O saber era monopolizado entre as elites e Paulo Freire alfabetizou 300 em 40 horas. E Bolsonaro não quer aluno crítico. Inclusive, gente, para vocês terem uma ideia, o regime militar, o Paulo Freire teve que se exilar por causa desse processo de alfabetização rápida dele. Por quê? A imbecilização é uma coisa necessária para que governos como o Bolsonaro tenham poder. Para vocês terem uma ideia, como que foi possível o Bolsonaro chegar ao poder? Vocês já pararam para pensar como que foi possível? Vocês já pararam para pensar o que é o trabalho de igrejas como Silas Malafaia, Marco Feliciano, Magno Malta? Essas igrejas negam a ciência e falam que a resposta para tudo está na Bíblia. Qual que é a ideia dessas igrejas? Vocês não precisam de informação nenhuma. A informação sou eu. Por quê? Porque o fiel dessas igrejas não lê a Bíblia. O fiel dessas igrejas lê na Bíblia o trechinho que o pastor quer. Tanto é que o desafio que eu trouxe aqui para que as pessoas deixassem de votar no Bolsonaro era: leia um evangélico você próprio sem o seu pastor. E o que eles estão fazendo nesse momento é exatamente usar artimanhas para reverter o trabalho do Paulo Freire. No momento em que um pastor fica alienando as pessoas, criando a ideia que elas não precisam de informação nenhuma diferente daquela informação que está nas igrejas, eles criam o mesmo tipo de ser humano que tinha no Brasil antes do PT, que era o ser humano que estava aí no governo Fernando Henrique, não entendia nada de nada, que os políticos falavam e eles não entendiam absolutamente nada. Para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro venceu e eu imaginava que as igrejas fechariam com Alckmin. Como o Alckmin estava numa dificuldade muito grande, as elites fecharam no entorno do Bolsonaro. Olha, e eu já imaginava uma coisa que eu falei, olha, na hora que fecharem com os evangélicos, o bicho vai pegar, porque para evangélico dessas igrejas, quando eu falo evangélico, eu estou me referindo aos alienados, lógico que não são cristãos, que acreditam em Cristo. Eu estou me referindo aos evangélicos que nem lembram que Cristo existe, que acreditam nos pastores. Para essas pessoas, basta o pastor falar que vira regra. Então, hoje, o grande problema que a gente tem no Brasil são as armas de alienação, como, por exemplo, essas igrejas. O Silas Malafaia é muito mais perigoso para o Brasil, muito mais danoso para o Brasil do que se uma bomba nuclear cair no centro de São Paulo. Porque o Silas Malafaia está causando um câncer cerebral numa quantidade absurda de pessoas. Então, a gente precisa, obviamente, trabalhar a conscientização para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Agora, com esse cargo, o juiz autoritário fará de tudo para que Lula continue preso e o Bozo será que vai continuar mentindo em transmissão no Face? Marcos Rodrigo G. Gondinho. Olha, gente, agora que a coisa ficou escancarada, se a população não reagiu, Lula nunca vai ser solto. Agora que ficou bem claro que, na verdade, o trabalho que o Sérgio Moro fez foi um trabalho de tirar o Lula das eleições, e agora fica claro para o resto do mundo. Olha, se esse colega meu, e tem muita gente que chegou aí, eu vou rodar de novo para vocês verem. Um colega meu percebeu o que aconteceu, e é um colega que era eleitor do Bolsonaro. Geni Manuel. Boa noite, Léo. Você deveria candidatar RS Poa. Muito obrigado, pessoal de Porto Alegre. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Geni Manuel. Boa noite. Fala que eu deveria candidatar. Eu fico muito feliz pelo carinho, pela dica. Olha, pessoal, muito obrigado, né, pelos superchats, muito obrigado pelos compartilhamentos. Quem estiver assistindo ainda não fosse inscrito, eu te peço para, por favor, se inscrever. Eu gostaria de te pedir para convidar amigos para se inscreverem no canal. E se você estiver no Facebook, estou vendo que o Facebook está bombando também, eu te peço que venha participar com a gente aqui no YouTube, porque é muito importante a gente crescer a transmissão aqui no YouTube. Então, quem puder compartilhar aí também nos links de WhatsApp, nos links de Twitter, eu agradeço muito. Eu fiz já, é a terceira vez que eu vou colocar isso aqui, porque é muito importante. Deixa eu ler o superchat que chegou aqui antes, e eu vou colocar para vocês pela terceira vez,
porque tem muita gente que acabou de chegar. Eu acho muito importante porque é uma experiência pessoal minha e como experiência pessoal, isso mostra que as coisas estão mudando. Hoje o eleitor do Bolsonaro vira e fala, não, todo mundo que está falando que é arrependido é fake. Alguns já sumiram, outros falam que é fake. Romualdo Correia, não podemos nos amedrontar com ameaças de censura e nem de fanáticos. É preciso unir forças e enfrentá-los. Se baixarmos a cabeça, vão nos silenciar. Para cada ataque, deve haver retaliação da esquerda ou das minorias. Olha, Romualdo, eu acho que nesse momento, o melhor contra-ataque contra os eleitores do Bolsonaro são as atitudes do Bolsonaro. E até bom que você trouxe esse comentário. Eu agradeço de coração, o Superchat é muito importante para o crescimento dos canais, mas o comentário seu eu vou te responder com uma experiência pessoal que eu tive hoje, que é muito importante para explicar o porquê que nós não precisamos bater de frente. Não precisamos bater de frente. Bater de frente nesse momento pode significar uma coisa bem complexa. O Adancil Hover. O Bozo foi eleito com apenas 39% dos votos válidos. 80 milhões de brasileiros o rejeitaram. Adancil Hover. Olha, Adancil, isso faz bastante sentido. Isso mostra que agora é possível clarear a cabeça das pessoas para que a gente tenha até um pedido popular, quem sabe, de anulação das eleições. Mas antes, não adianta ficar fazendo muita confusão. Primeiro, o povo tem que entender que foi enganado. Isso não é difícil. Eu estava conversando aqui com o Romualdo Correia, parece que o Romualdo chegou mais tarde. Olha, Romualdo, olha, o que acontece? Eu vou trazer para você uma experiência pessoal. E eu falo experiência pessoal, acho que quase todas as pessoas tiveram experiência semelhante. De ficar pelejando, gente da família não acredita, amigos não acreditam, para os meus amigos eu era um petista louco, eu tentava explicar que o Sérgio Moro não era uma pessoa que lutava contra a corrupção, que era só um político, ninguém entendia. Eu tentava explicar que a finalidade era tirar o PT do poder para colocar outros corruptos do poder, ninguém acreditava. Hoje, o Bolsonaro indica o Sérgio Moro para ministro, e indicou também para ministro um camarada que foi condenado por corrupção, ou seja, o Sérgio Moro começa a envergonhar seu eleitorado. Aí eu te mostro agora, nesse momento, Romualdo, um amigo pessoal meu em dois momentos. Primeiro eu vou te mostrar esse amigo 6 meses atrás, quando eu estava insistindo para tentar conscientizá-lo que a Operação Lava Jato era uma farsa, que a finalidade era tirar o Lula das eleições e que Bolsonaro não era aí essa pessoa que todo mundo imagina. Ué, boa, senão daqui um dia nas matérias de escola aí vai estar lá, ué. Vai estar lá negócio de boiolagem lá e de mulher com mulher, ué. Não é só isso não, rapaz, é muito errado isso. Isso aí ele falou comigo há uns 6 meses atrás, eu tentando convencê-lo que a finalidade dessa brincadeirinha de Bolsonaro e a Operação Lava Jato era as elites tomarem o poder, não tinha nada a ver com o fim da corrupção, e ele vindo para mim com papo de kit gay. Ele falou, olha, eu sempre falei sobre a importância de desmascarar o kit gay, o PT deixou isso para o final. Agora olha o que esse mesmo colega falou comigo hoje. Lembrando, esse colega fez campanha para o Bolsonaro, votou no Bolsonaro, comemorou a vitória do Bolsonaro. Agora veja esse colega falando comigo hoje, depois do Jornal Nacional. Boss. Ó, peraí que desligou aqui. Boa noite, filho. Agora eu tô entendendo se tem tudo, boss. Peraí. Eu não sei porque que o negócio tudo, aqui... boss. Olha pra você ver, velho. Ó. Boss. Boa noite, filho. Agora eu tô entendendo se tem tudo, boss. Olha pra você ver, velho. Que trem planejado, irmão. Vamos lá. Agora o Moro vai ser ministro da Justiça, do Super Ministério da Justiça. Agora dá pra entender, velho, o que foi a Lava Jato, por que ela aconteceu, Léo. Realmente, prendeu o dono de empreiteira e tal, mas quem que ela ferrou mais? PT, irmão. A Lava Jato foi criada pra derrubar o PT. Aí Moro vai lá, xuxa Lula na cadeia e não coloca a Aécio Neves, que foi um escândalo. Agora Moro vira ministro da Justiça. Cara, olha que troço planejado, irmão. Olha que troço planejado. Lava Jato foi feito para tirar o PT do governo, irmão. Não foi para ver povo de corrupção, não. Agora tá tudo encaixando direitinho, velho. Camarada. Foda, hein? Pois é, aí que eu falo com vocês, não se desesperem. Esse cara é meu amigo pessoal, uma pessoa de comer pizza toda semana, de chamar pra dormir na minha casa, a gente pegava serviços juntos, amigo de infância,
Lembro dele na época que eu era jovem ainda e fazia taekwondo, para vocês terem uma ideia. Ele não acreditou em mim, agora ele vem com a conversa que eu estou tentando explicar a ele há 3 anos. Então, eu falo com vocês com toda a sinceridade. Hoje, o eleitor do Bolsonaro começa a pagar pelo que fez. O mais triste é que essa situação só seria possível com o Bolsonaro eleito. Por isso que eu falo, até o último momento eu lutei pela eleição do Haddad, porque a gente tem que lutar, obviamente, pelo aquilo que a gente acredita, e não fazia sentido eu falar que para que a população brasileira se educasse, o Bolsonaro teria que ser eleito. Não. Mas agora que ele já foi eleito, eu falo com vocês, com toda sinceridade, não seria possível a população brasileira perceber que estava sendo feita de idiota se ela realmente não fosse feita de idiota. O que ia acontecer é que até no final do governo Haddad, desde o início até o final do governo Haddad, a gente ia ter uma turminha de chato perturbando o governo, não deixando o Haddad governar. Agora, o que está a situação? O Bolsonaro vai dando os tropeços morais, vai deixando bem claro que a população foi feita de bobo, e a gente vai comentando e rindo. A gente não precisa sabotar o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele já é sabotado no berço. O Bolsonaro fez propostas impossíveis, o Bolsonaro fez campanha com matérias fake news, o Bolsonaro impulsionou o WhatsApp com Caixa 2, o Bolsonaro enganou todos seus eleitores. Não tem uma promessa do Bolsonaro que é compatível. Tudo que o Bolsonaro prometeu é impossível. E até mesmo as pessoas que não conhecem as propostas do Bolsonaro, que votaram nele tão somente por causa do argumentozinho da corrupção, agora estão arrependidas, passando vergonha. E você sabe o que a gente fala? Deixa eu agradecer mais uma vez aqui o colega Romualdo Corrêa. Você sabe o que a gente fala com o eleitor do Bolsonaro agora, Romualdo? Aceita que dói menos. É por isso que eu te falo, não precisamos ir para as ruas, bater de frente, deixem que ameacem, porque aos poucos eles estão passando vergonha, enfiando a cabeça no vaso e dando descarga. Lembrando, esses eleitores do Bolsonaro, defensores da moral, dos costumes familiares, agora eles têm que aguentar. Hoje, Bolsonaro chamou para o ministério dele um político que está condenado por corrupção. E vai ser muito difícil o Bolsonaro fazer um ministério sem pessoas condenadas por corrupção, porque o Centrão está todo condenado. Então, o Bolsonaro está condenado junto. Aquela promessa de montar todo o ministério, todos os ministérios com militares e técnicos, não vai acontecer. Não vai, porque senão ele não tem apoio no Congresso. Só Gomes. Léo, 247 demorou muito para acordar, no que diz respeito a abrir espaço para cristãos progressistas, como no pastor Ariovaldo. Olha só, Games, eu vou te falar o que acontece. Eu, particularmente, sempre comuniquei com os cristãos. Eu tenho um vídeo até que deu muita confusão, que é a esquerda matou Cristo. Eu vou te contar até mais. Eu sou estudante de teologia. Eu acho muito importante um diálogo. Quando eu falo sobre a questão do Bolsonaro ser a maior expressão do anticristo hoje, eu falo isso de forma fundamentada. Quando eu falo que essas igrejas falsas que a gente tem no Brasil hoje são o verdadeiro anticristo, porque elas servem exatamente para evitar que as pessoas tenham acesso à verdadeira palavra de Cristo, eu falo isso porque foi isso que eu aprendi em teologia. O 247 sempre apostou na ideia de um Estado laico. Mas Estado laico, para mim, é aquele Estado que não envolve política e religião. Quando você ignora a religião, você está ignorando uma coisa que faz parte da sociedade. Eu acho que não é estratégico. Talvez eles tenham demorado muito para falar sobre esse assunto. Uma coisa que eu cobro à esquerda até hoje, porque a esquerda não apenas demorou, como ela não começou ainda, é a comunicação com policiais. Tanto policiais como soldados das Forças Armadas. Há quase 3 anos atrás eu comecei a insistir nesse assunto. E eu tenho sido criticado. E eu não ligo de ser criticado, sinceramente, porque eu vou falar com você, indiferente das pessoas não gostarem que eu fale isso, eu falo, eu tenho um carinho especial e um respeito pelos policiais e não admito a ideia de que a esquerda tenha que desprezar os policiais. Vocês estão olhando aqui para um neto de policial e eu te falo, um dos momentos mais tristes da minha vida foi a morte do meu avô, que meu avô é aquela pessoa que, digamos que,
Eu tinha um carinho extremo. Meu avô é uma pessoa que me contou sobre a Segunda Guerra Mundial. O meu avô me contou sobre várias coisas de uma forma que eu nunca aprendi. Digamos que eu nunca aprendi na escola. Então, eu tenho um carinho especial pelos policiais. Aí eu falo, olha, e tenho 2 tios policiais também. E eu vejo o drama financeiro dos meus tios, eu vejo que eles não são pessoas ricas, eles são pessoas que estão passando dificuldade financeira. Aí eu falo, olha, essas pessoas que são povo como a gente, precisam ser conquistadas para a esquerda. E as pessoas as pessoas me xingavam quando eu falava que a gente tinha que ter carinho com os policiais e a gente tinha que chamar os policiais para o diálogo, fazer material para conscientizar os policiais que eles estavam sendo enganados. As pessoas queriam comparar o policial de hoje com o pessoal do golpe de 64. Não. A gente não pode pegar e tentar culpar os policiais e as forças armadas de hoje pelo golpe de 64. O que acontece? Enquanto a esquerda ficou nessa teimosia criticando policiais e forças armadas, os bolsonaros, que têm uma proposta de matar os policiais, a proposta do Bolsonaro na prática é uma proposta de dar armas para o cidadão, aí o policial que vai para as ruas lutar contra o crime fica vulnerável, porque agora não é só o bandido que tem arma, é a família do bandido, é os vizinhos do bandido. Então, o Bolsonaro que está propondo matar policiais e matar as forças armadas numa guerra contra a Venezuela é mais querido pelos policiais e pelas forças armadas do que a esquerda que quer defender os direitos dos policiais. Eu admirava Malafaia, isso acabou durante a eleição. Ele falava que não tinha político de estimação, agora tem. Muito obrigado, Francisco Adriano Barbosa. Cristiano Paes Fraga, aqui de Brasília, condenado 4 anos de prisão e com chances de ser ministro do Bozo. Qual sua opinião? Vamos rir? Vamos rir, Luciano Paes. Isso para nós é como se fosse, como eu diria, colírio para os nossos olhos. É motivo de comemoração, porque é só assim que o eleitor do Bolsonaro aprende. Nós ficamos por 3 anos explicando que o Bolsonaro era nada mais, nada menos que um outro político. O eleitor do Bolsonaro queria vingança e queria tirar o PT do poder. Ele conseguiu tirar o PT do poder. Só que ele colocou uma turma muito mais corrupta. A diferença é o seguinte: vamos admitir que tem corrupção em todos os partidos, mas o PT era um partido que negociava para nós, para a sociedade. Agora, a corrupção que está no poder hoje só negocia para eles. Então, antes a gente tinha um partido que, apesar de existirem laranjas podres dentro desse partido, era um partido que fazia projetos que visavam beneficiar a maioria da sociedade. Hoje a gente tem um partido cheio de laranjas podres no poder que vai simplesmente governar só para as elites. Então, o que vai sobrar para a gente? Nada. Fraga. Então, esse Cristiano Paes, a gente tem simplesmente que rir da cara deles por causa da nomeação desse Fraga, da nomeação dessa galera aí que vai vindo. Obviamente o Bolsonaro vai encher o governo de corruptos, porque não existe possibilidade do Bolsonaro buscar no centrão políticos que não são corruptos. É o centrão. Não tem jeito. Lucas Nalésio. Qual será os riscos e o que fazer para se manifestar contra o governo com a FTI recém-criada e a tentativa do Malta no CCJ de rever tipos de terrorismo? Olha, Lucas, eu sou totalmente contra qualquer tipo de atitude agressiva. Eu acho que, sob hipótese alguma, a gente tem que fazer manifestação agressiva. Para mim, não é inteligente. Por quê? Quando o governo é repressor, vocês olhem, todas as manifestações contra o Temer acabaram com o Temer vitorioso. Por quê? A manifestação só serve quando o Congresso já quer tirar. A manifestação contra Dilma serviu por quê? Porque o Congresso queria usar a manifestação como pretexto para votar contra Dilma. Ele já queria isso. A manifestação contra o Temer não deu em nada, porque o Congresso queria o Temer. Então eu acho que não é inteligente, sob hipótese alguma, manifestações agressivas. Sou totalmente contra isso. O que eu acho que a gente pode fazer? Armando o brasileiro de informações para o brasileiro perceber que foi enganado. A gente precisa criar uma grande rede de comunicação e a partir do momento que todos os, assim, não todos, mas a maioria dos brasileiros já tiverem sintonizados nessa rede de comunicação, a gente faz uma greve. Pode ter forças armadas, terroristas, pode ter o que for, não vai chegar dentro da casa do cara e prendê-lo que ele não foi trabalhar. Então tem várias formas pacíficas de demonstrar uma revolta, e eu te falo com toda a sinceridade, quando a percepção do poder judiciário for de que a sociedade toda sabe que foi uma grande bizarrice, depois da primeira greve eles vão impugnar o Bolsonaro, simples assim. Então eu acho que bater de frente com agressividade é dar motivos, não é inteligente isso.
Mas enfim, enquanto isso não acontecer, Bolsonaro é o presidente. Não vamos brigar contra isso. Vamos deixar. Isso pra gente é bom. O fascismo precisa de uma experiência para que o fascismo morra. É aquela ideia. Se o fascismo não for experimentado, ele é só uma ideia. Léo, quando falam mal do Lula, sinto como se estivesse falando mal do meu próprio pai. Será que sou maluco? Sou muito grato a ele. André Pereira. Olha, grande parte dos brasileiros que lutam e defendem o Lula é por isso, porque são extremamente gratos. E é uma coisa natural acontecer isso no Brasil. Nós estamos falando do presidente que realmente fez muita coisa, gente. Especulações a respeito de corrupção à parte, o que o Lula fez pelo Brasil, nenhum presidente jamais fará. Simples assim. Lídio Barreto Filho, Papai Noel não virá de vermelho, agora virá de preto. E o trenó puxado por jumento. Lídio Barreto Filho. Olha, Lídio, eu acho que o Papai Noel nem vai vir, porque se o Papai Noel vier para distribuir presente, eles vão chamar ele de comunista, vão matar, atirar, porque tá todo mundo armado querendo dar tiro no Papai Noel. Marcos Rodrigo fala, Léo acha que o Bozo acha que os bolsominions podem tirar o Bozo? Claro que não, gente. Como assim? É muito engraçado quando eu vejo um bolsominion compartilhando coisa do tipo, se o Bolsonaro não for bom, a gente tira ele. Você é palhaço, rapaz. Você tirou o Temer? Deixa de ser idiota. Como assim? Você vai tirar um presidente? Não. Deixa de ser otário, massa de manobra. Agora já era. Aceita que dói menos. Vai ser ruim, nós vamos rir da sua cara e você só pode aceitar, porque você não tira um presidente. Deixa eu agradecer aqui, pessoal. Eu gostaria de chamar vocês que estão no Face para virem cá. E quem não se inscreveu ainda no canal, Leonardo Estopa, se inscreva aí no canal. É muito importante pro crescimento dos canais. Marcos Santos, esse momento é pedagógico. Parabéns ao Boulos, que já começou a manifestar. Eles estão testando a reação do povo. É igual primeiro dia de aula, que os alunos testam o professor. Exatamente. Agora é ver qual que está o sentimento, né? Porque, de certa forma, precisa de uma pressão popular para que o Bolsonaro seja impugnado. Eu acho que o Bolsonaro no poder agora é uma forma de ensinar os bolsominions que eles são idiotas. Mas o Boulos está lutando lá para tentar impugnar o Bolsonaro. Eu acho que nesse momento não vai dar em nada. O mais importante agora é trabalhar a conscientização do povo. Aline Bruna Thiago, eu sempre quis entender como foi a corrupção no governo Lula e Dilma. Sei bem pouco sobre saber o que foi justo e injusto no Petrolão. Olha, Aline Bruna Thiago, o que eu te falo é o seguinte, e eu não quero bancar o imbecil aqui que acredita que a gente nunca teve problemas de corrupção. Uma coisa que eu te falo é o seguinte, uma instituição com o nome Presidência da República é uma coisa gigante que é impossível de ser monitorada. E a gente vive dentro do Brasil um esquema que a corrupção faz parte do governo brasileiro. A Dilma caiu porque ela foi contra a corrupção. Parece engraçado falar isso. Mas o motivo da Dilma ter caído é exatamente porque ela queria acabar com a corrupção. Eles juntaram e tiraram a Dilma, porque ela queria lutar contra a corrupção. Então eu te falo, olha, Fraga não será mais ministro. Bozo desconvidou. Kátia Alves. Não, o problema é que ele convidou. Ele não desconvidou. O Fraga não aceitou. Mas o problema é que o Bozo convidou. Entendeu? Depois do escândalo, ele vai ficar testando, olha, deu escândalo. Que presidente é esse? Léo, com raras exceções, indivíduos da área de segurança se acham superiores ao resto da população. São os guerreiros, de vigilante a militares da FA. Olha, nacionalista do povo, tudo isso é produto do fato social, tudo isso é produto da conjuntura. Eu lembro que teve um momento que eu tinha uns amigos policiais que eles estavam falando comigo sobre o novo projeto que estava tendo nas polícias de fazer uma polícia cidadã amiga do povo. Por quê? À medida que o crime foi diminuindo, os policiais começaram a mapear os locais onde era possível se aproximar de uma forma menos hostil e a gente já estava tendo aí uma outra ideia de polícia, uma polícia que fosse mais amiga do povo. É lógico que numa situação em que os policiais são treinados para ver o povo como inimigo, eles vão perceber o povo como inimigo. Mas é possível ter a polícia como uma polícia amiga do povo. Isso já estava acontecendo, de uma hora para outra mudou completamente. E eu te falo, olha, com toda sinceridade, todo profissional tem orgulho da sua profissão, não é só o policial. O advogado levanta o queixo e se acha às vezes mais, porque é advogado, assim o juiz, assim o promotor, assim o engenheiro, todo mundo tem orgulho que conseguiu alçar uma determinada profissão. O detalhe é que muitas vezes o policial é treinado na academia para
desumanizar o outro. Isso é um erro na academia de polícia. Quando eles falam de desmilitarizar, acabar com a polícia militar, a ideia não é acabar com a polícia militar e mandar os policiais militares para casa. É criar a ideia de uma polícia que não seja treinada para ver o outro ser humano como inimigo. Olha, para que a polícia precisa perceber todo cidadão como um potencial criminoso? Hoje isso torna-se cada vez mais difícil, porque hoje o cidadão está realmente, a criminalidade está aumentando muito, mas chegamos ao ponto em que o Brasil estava conseguindo diminuir a criminalidade estava ficando mais confinada em bairros onde a criminalidade impera, e já era possível não a desmilitarização no sentido de mandar o militar embora e não ter polícia militar. No sentido de, olha, agora a polícia é uma polícia amiga. O que acontece, por exemplo, na Inglaterra? Na Inglaterra o policial não chega fardado e já metendo o castete. É só quando eles vão para combater, obviamente, um caso de crime. Mas no cotidiano, no normal, eles chegam, brincam, são pessoas que estão lá dentro do dia a dia convivendo da mesma forma que as demais. Hoje o policial realmente ele é treinado para chegar com uma outra postura, chegar se impondo, porque infelizmente a gente tem uma situação que a criminalidade está aumentando e ele não sabe com quem que ele vai lidar na hora que ele chegar. Ele não sabe com quem que ele está lidando. O Brasil estava caminhando para outra direção, só que aquelas pessoas que não gostam da polícia aumentaram a criminalidade exatamente para diminuir a possibilidade da polícia se tornar uma polícia cidadã. Há motivos econômicos para ele querer ir a Israel logo de cara, banqueiros, sionistas. Olha, 9002 Gui, ele desde o início da campanha dele, um ratinho de Israel, que está junto com os Estados Unidos. Há sim interesses de pegar os próximos comandos, obviamente. O Brasil torna-se colônia dos Estados Unidos e de Israel, e é importante que, em termos geopolíticos, em termos estratégicos, a gente pode considerar Israel como sendo o cérebro dos Estados Unidos, até porque Israel tem esse controle financeiro. Então, quando a gente fala Estados Unidos, em termos geopolíticos, obviamente isso traz consigo Israel. A gente pode considerar Estados Unidos como sendo o corpo de Israel, Israel como sendo a cabeça desse gigante geopolítico. O interesse dos Estados o Bolsonaro pode ir pegar ordens tanto diretamente nos Estados Unidos, que é um país que o Trump está longe de ser o cara que manda, como diretamente em Israel, que é onde manda no Trump. Tiago Chilini Bender. Olá, Léo, estou tentando convencer os petistas de que não sou traidor por querer uma alternativa de progressismo que não é o PT. Sempre tive junto, não aceito ser chamado de traidor por apoiar o Ciro. Não, Tiago Chilini, você não é traidor. Eu acho que hoje a gente tem que diminuir um pouco, eu particularmente estou fazendo isso, eu estou diminuindo um pouco partidos e nomes e quero trabalhar mais ideologias, porque hoje a gente não tem que ficar em torno de um candidato surge de uma hora para outra. Hoje a gente tem que ficar em torno, você vê que teve pessoas que saíram de 1% aí, por causa do fake news, saíram de 1%, foram eleitas governadores. Hoje o que a gente tem que fazer é tentar imitar aquilo que a direita fez e trabalhar ideologias. Por que um Witzel conseguiu ser eleito? Não é por causa do nome dele. O nome dele não foi feito antes das eleições. O que foi feito antes das eleições era uma proteção ao discurso que ele traria durante as eleições. Então é mais ou menos assim. Vamos imaginar uma coisa bem próxima em termos de analogia. Imaginem vocês que durante 6 meses os maiores canais de televisão do Brasil estão fazendo propaganda de um determinado sorvete falando que ele é muito bom. Ninguém consegue encontrar aquele sorvete. Mas no momento que aquele sorvete chegar no Brasil, todo mundo vai desesperado para buscar aquele sorvete, porque ele foi muito divulgado. E aquele sorvete pode estar sendo vendido na loja de açaí da Val, pode estar sendo vendido na loja da Que Bom, não interessa. Onde ele estiver sendo vendido, o povo vai buscar, porque ele já foi divulgado. O que a estratégia da direita fez? E não pensem em vocês que isso foi criado no Brasil, não. Isso foi criado lá na Freedom House, isso foi criado nos think tanks americanos. Primeiro, eles criaram um ambiente para que essa ideologia pudesse florescer. Um ambiente de imbecilização. Depois do ambiente criado, com os jovens brasileiros gritando por liberalismo econômico, gritando por menos Estado, menos corrupção, aí qualquer um, meu amigo, que chegou com esse discurso conseguiu vencer. Até o Dória venceu. O Dória utilizou lá aquele lance do filme pornô para conseguir votos do pessoal da Igreja Universal, para você ter uma ideia. Hoje eu acho mais importante a gente trabalhar em cima de ideologias. Clarissa Gomes, Léo, te ouvir nessa noite não está sendo um alento. Conseguir rir
como não fazia desde o último domingo. Obrigado e siga conosco como o grande comunicador da esquerda que és. Muito obrigado, Clarissa Gomes. Eu agradeço de coração o elogio, agradeço de coração o carinho, agradeço também o superchat, agradeço todos vocês que compartilharam, agradeço todos vocês que participaram comigo. Lembrando o pessoal do Face aí, vocês devem vir aqui se inscrever no canal Leonardo Estopa aqui no YouTube. Deixa eu ler, acaba de chegar mais um superchat. André Pereira, com Moro no MJ, será que o caso Tacla Duran será Duran terá... Não, acabou o caso Tacla Duran, gente, com o Moro lá no... Já era, o Moro agora vira Deus. Já que com o Moro ele se recusa a depor, Léo, 2022, deputado federal. Obrigado, André Pereira. Não, olha, o caso Tacla Duran precisa ser investigado, ele nunca vai ser investigado. O Ministério da Justiça manda na Polícia Federal estancar a sangria mesmo, gente. Acabou, agora nem se fala em corrupção no Brasil. O assunto corrupção no Brasil agora passa a ser, obviamente, uma coisa do passado. A gente precisa aceitar, gente, até porque uma coisa a gente precisa concordar. A gente tem que aceitar, porque aceitar dói menos. Olha, pessoal, muito obrigado. Estarei com vocês amanhã, às 5 da tarde, no Brasil 247, com o programa Léo ao Quadrado. Então agora, fiquem aí com a reprise, compartilhem a reprise, ajudem a aumentar o alcance da publicação. E não se esqueçam, durante a reprise o bate-papo continua. Então, até amanhã e muito obrigado.